Fala, nono ano! Ricardinho Matemática na área, mais uma vez com vocês. Hoje teremos a segunda parte da aula de trigonometria, exatamente. A gente vai aprender aí a parte das razões trigonométricas, relembrar o que é seno, o que é cosseno, o que é tangente e hoje vamos colocar os valores aos ângulos, o seno de 30, 45, 60, o cosseno de 30, 45, 60 e a tangente também, né, de 30, 45, 60. São os ângulos notáveis, a gente vai ver esse tópico hoje como a parte 2. Teremos também a parte 3 e aí futuramente vocês vão observar mais adiante o conteúdo da aula de hoje. Estamos hoje com Kézia, a nossa intérprete de Libras, deixando essa aula um pouco mais inclusiva, né? Então faz com que vocês venham entender melhor ainda aí esse conteúdo e dando aquele show Kézia aqui nesta aula. Então acompanha bem aqui o que ela está passando aí para vocês, tá bom? Bem fera aqui a Kéziazinha, show de bola. Então razões trigonométricas, a parte 2, a aula de hoje, a gente vai desenvolver esse conteúdo. Então separa aí tua caneta, teu lápis, tua borracha, todos os teus elementos que precisa para poder estudar esse conteúdo, porque é importante demais aí você ter esse assunto em mente, esse assunto com você, porque lá no ensino médio, nono ano, você vai precisar bastante. Deixa eu lembrar uma coisa para você. Vocês vão fazer uma provinha chamada SAEP. Isso, já está chegando esse horário dessa prova, você vai fazer essa avaliação. E os conteúdos que a gente viu aqui também vai cair nessa avaliação. Então, procura na playlist conteúdos como porcentagem, razão, proporção, regra de 3 simples e composta, sistema de equação, equação do primeiro grau. Esta aula, trigonometria, tem também a parte de teorema de Tales, teorema de Pitágoras, são conteúdos que sempre estão presentes nessas avaliações. Além dessa avaliação, você também vai fazer a avaliação que a gente chama da Escola Técnica Estadual de Pernambuco, o ETE. Também vocês vão fazer isso aí, se inscrevam enquanto é tempo, tá bom? Está aberta as inscrições do dia 1 de novembro até o dia 10, então faça essas inscrições no nono ano para que vocês tenham aí uma escola de excelência e saia com curso técnico aí pela rede estadual de Pernambuco, tá bom? Se inscreve lá que você vai conseguir com toda certeza lá a tua vaga. Vamos embora. Ó, esta aula em si passa via aplicativo, passa na TV, também pode assistir pelo computador. Se você tiver aí na TV Nova Nordeste, parabéns aí naquela telona assistindo o Ricardinho daquela aula. Faz tuas anotações, que massa, hein? Que você vai estar lá bem desenvolvido aí com conteúdo de matemática. Anota tudo, hein? Que é importante demais para que você tenha aí sucesso e ter um registro para quando for estudar lá na frente. Eita, eu vi essa aula aqui, eu vi esse conteúdo com o Ricardinho e estou vendo também na sala de aula presencial. Olha só, você vai pegar o material e já vai ver assim, olha, já vi isso aqui, fica mais fácil você assimilar, fica massa, né? O aplicativo que você pode conversar comigo é o Educa Recife, conversar com toda a equipe aqui do Educa Recife. Se você não tem ainda, você pode baixar via o aplicativo na sua Play Store, mas também você pode vir aqui no QR Code e colocar a câmera do seu celular e baixar esse aplicativo e você consegue, numa boa aí, falar com o Ricardinho, tirar a sua dúvida. Você que é da rede municipal do Recife, daqui da Escola Municipal para Aulas Digitais, você consegue desenvolver, tá bom? Aqui com o professor da rede municipal das aulas digitais. Eita, quase que não sai, né? Bom, mas só que vai ter uma pessoa para receber essa mensagem hoje. Essa pessoa é a professora... ia dizer Marta. Não é Marta, não. É a professora Tânia. Professora Tânia, fala com meus alunos do nono ano. Oi, turma. É normal eles trocarem meu nome com o de Marta, mas... somos todos professores de matemática, colegas maravilhosos. Bom, bem-vindo. Eu não vou espichar muito a conversa, não, porque esse assunto é muito importante e Ricardinho dá uma aula show. Bom, então... qualquer coisa, estou aqui, tá? Vamos embora, galerinha, de volta aqui comigo. Temos também aí você que não é da rede municipal e também que se quiser nos acessar via YouTube, tem lá também uma playlist completa, cheio de conteúdo, cheio de aula. A aula dessa professora que falou com vocês agora há pouco, professora Tânia, também tem lá. Vocês podem assistir também, sem problema algum, de outros professores daqui da rede. E vocês têm uma playlist do 6º, 7º, 8º, 9º, tem do 1º ao 5º também. Tem da Onda Tech, você que é nono ano, pode assistir aula
pela Undatec, aos sábados, tem aula de revisão para o ETE, para o IFPE, para aí o SAEP, SAEB também, tá certo? Então vocês têm aqui todo o recurso para que vocês tenham aí o suporte para que chegar a tua tão sonhada aprovação. Então vamos embora, hein? Ó, na aula passada, o que a gente viu a respeito de trigonometria? Na aula 1 de trigonometria, a gente viu que tudo isso é montado através de um triângulo retângulo, não é isso? Professor, o que é um triângulo retângulo mesmo? É aquele triângulo que forma 90 graus. E esse 90 graus, com os seus lados adjacentes ao lado, tem outro, o que está em forma vertical é chamado de altura, né? Que é os catetos, tem um cateto subindo, o outro ao lado, um vertical, um na horizontal, a gente chama o do vertical de altura e o da horizontal de cateto, dependendo onde for o ângulo de adjacente. Ricardinho, se esse ângulo for o alfa, vai ser o adjacente, é o que está ao lado, é aquele ângulo que está entre o 90 e o ângulo dado. E aí se for o ângulo beta, o ângulo lá de cima, o oposto vai ser aí o Czinho, tá vendo? Observa. E se for, ó, bem direitinho, você vai observar aí como é que fica, ó, se for assim, seno, ou cosseno, ou tangente, depende que vocês tenham uma relação, uma razão trigonométrica. Seno é cateto oposto pela hipotenusa. Ricardinho, me lembra aí o que é oposto, que eu não lembro não. Oposto é a frente, está de frente ao ângulo. Se eu tenho um ângulo alfa, esse que parece um 2 aí ao contrário, é um alfazinho. Esse alfa em si, o oposto é a letrinha B, está na frente dele, observe do triângulo aí. E a hipotenusa é o maior lado do triângulo ou aquele lado que é oposto a 90 graus, ou seja, na frente 90 graus. Vocês observem bem que vai desenvolver aí. Então, seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. E quem é o cateto oposto? O oposto é a letrinha B, ó, e a hipotenusa a letrinha A. Ô, Ricardinho, mas se eu mudar o ângulo, for o ângulo beta, que parece um Bzinho aí, ó, é uma letra grega chamada beta. Ó, o lado oposto ao ângulo beta é a letrinha C. Ó, C é o cateto oposto. E a hipotenusa continua a mesma, porque é oposto a 90 graus, ou o maior lado é a letrinha A. Então, o seno de alfa é B sobre A, e o seno de beta é C sobre A, tá bom? Então, você tem que saber essas razões trigonométricas básicas. Ricardinho, quando for numa questão específica, ele vai dizer se é seno, se é cosseno ou tangente? Não. E como é que eu vou saber, Ricardinho? Como é que eu vou identificar se eu vou usar seno, se eu vou usar cosseno ou se eu vou usar tangente? Você vai usar o seno quando na questão em si não tiver nenhum valor, nem x, nem número, nem letra, não tiver nada lá no cateto adjacente. Você observa lá que não vai ter nada, a gente vai ver questões daqui a pouquinho sobre isso, e vocês vão ver que não tem nada lá, você já sabe que é o seno do valor, porque é cateto oposto pela hipotenusa. O oposto e hipotenusa não tem adjacente, tá bom? Ainda no mesmo triângulo, você pode ver o cosseno. O cosseno já muda um pouquinho a relação, não é oposto, agora é cateto adjacente pela hipotenusa. E adjacente é o quê, Ricardinho? Adjacente é ao lado o significado dele. Então, ao lado de quê? Se eu disser assim, cosseno de alfa é C sobre A. Ô, Ricardinho, C é quem? C está ao lado entre os ângulos de 90 graus e o ângulo alfa. Então, é C e a hipotenusa é o maior lado, que é A. Então, é C, adjacente, e A, o maior lado do triângulo. E o cosseno de beta, Ricardinho? Aí você olha o ângulo lá de cima já, beta, e aí adjacente é a letrinha B, observa aí está o lado B, e a hipotenusa a letrinha A. Tem outra relação, Ricardinho? Tem a tangente. A tangente, além do que eu vou falar para vocês, ela também é seno sobre cosseno, que é tema da próxima aula nossa, que a gente vai desenvolver. Mas, observe bem aí que a tangente é cateto oposto pelo adjacente e não tem a hipotenusa, ó. Se na relação trigonométrica não tiver o maior lado, não tiver aquele oposto a 90 graus, você sabe que vai ser aí a tangente. A tangente de alfa, por exemplo, Ricardinho, cateto oposto à letrinha B e não tem hipotenusa, né? Então, sobre o adjacente, que é a letrinha C. E a tangente de beta, oposto, cateto oposto a beta vai ser C e a adjacente vai ser a letrinha B. Então, a gente já viu seno, cosseno e tangente. Fazendo um resumo geral aí, a gente vai perceber tudo isso aí. Vamos ver aqui na tela. Ó, seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa. E seno de beta, cosseno de beta e tangente de beta. Vamos entender aí bem. A gente viu que o seno de alfa é B sobre A,
porque é cateto oposto de alfa sobre A, que é B, e sobre A, que é a hipotenusa. O cosseno de alfa é C sobre A, a tangente de alfa é B sobre C, e o seno de beta é C sobre A, cosseno de beta B sobre A e tangente de beta C sobre B. A gente vai entender bem melhor quando botar os números. Tá tudo com letra aí para a gente observar só a localização geográfica dele. Mas a gente vai ver isso com números, tá bom? A gente vai entender isso direitinho. Vamos começar a ver isso aí. Só que como a gente vai ver isso aí, a gente vai botar uns números. Eu não botei número nos ângulos ainda, porque a gente não aprendeu a tabela. Mas eu botei os números aí em si no triângulo. Inclusive, isso é um triângulo chamado triângulo pitagórico, que é 3, 4, 5 e seus proporcionais. No caso, 6, 8 e 10 é proporcional a 3, 4 e 5. E aí, só para a gente entender um pouquinho, antes de eu começar a fazer conta aqui para vocês, ó. Se eu focar no ângulo alfa aí, quem é oposto a alfa? 6. Tá vendo? Na frente, ó. Quem é adjacente a alfa? 8. Está ao lado. Quem é a hipotenusa do ângulo alfa? 10, que é o maior lado do triângulo, ou oposto a 90 graus. E se a referência minha for o ângulo beta? O ângulo beta, o oposto a ele é 8, o adjacente é 6 e a hipotenusa é 10. Só para a gente situar. Aí vamos entender aqui. Quem vai ser o meu seno de alfa? Lembrando, seno é cateto oposto pela hipotenusa. Quem é o oposto de alfa? 6. E quem é a hipotenusa aí do ângulo alfa? Vai ser 10. Ó. Então vai ser 6 sobre 10. A relação que a gente vai ter aí vai ser 6 sobre 10 em si. E se for o cosseno, Ricardinho? Cosseno quer dizer cateto adjacente pela hipotenusa. Quem é o adjacente de alfa aí? 8. E quem é a hipotenusa? Vai ser o 10. Eita, agora ele botou na sequência o seno, desculpa. Em vez do cosseno, vamos falar do seno de beta. O seno de beta vai ser, olhando para beta, cateto oposto 8 e a hipotenusa 10. Então, vai ser 8 sobre 10. Agora sim, vamos para o cosseno, né? O cosseno aí, em relação a alfa, por exemplo. Em relação a alfa, cateto adjacente, que é o número 8, pela hipotenusa, que é 10. Então, fica 8 sobre 10. E se for cosseno de beta, Ricardinho? O adjacente a beta, ao lado de beta, é o número 6 e a hipotenusa é o número 10. Fica melhor quando a gente vê números, não é isso? Fica mais claro para vocês entenderem. E a tangente, Ricardinho? A tangente, o conceito é cateto oposto dividido pelo adjacente. Não tem hipotenusa. O oposto aí de alfa é o número 6, observem. E a hipotenusa não. O adjacente é 8, então vai ficar 6 sobre 8. Observe bem que vai ficar cateto oposto 6 e o adjacente 8. E a tangente de beta? Beta, o oposto é o número 8, o oposto de beta, e o adjacente é o número 6, então fica 8 sobre 6, é o contrário, né? É invertido os valores. Isso é um resuminho do que a gente falou agora há pouco, tá bom? Agora, veja só. Eu tenho essas relações trigonométricas aí todinha para vocês, observem bem. Vocês podem observar o que é seno, o que é cosseno, o que é tangente. Vocês podem colocar em prática, pegar um triângulo desse aí, ou até esse mesmo, e tentar fazer essas relações aí em casa, no papel. Pode colocar lá o triângulo e botar alfa, beta, 90 graus. Pode mudar os números se você quiser. Se quiser deixar esse mesmo número e conferir o gabarito também, para ver se bate. Pode deixar aí, tá bom? Faça isso como um exercício para você associar o que é seno, o que é cosseno, o que é tangente, que vocês vão fazer a aplicabilidade desse conteúdo em outros tópicos lá no ensino médio. Também vocês podem observar no teodolito, né? O que é teodolito, Ricardinho? Quem for estudar um pouquinho mais de engenharia vai perceber isso aí. Vocês observam que as obras da 232, por exemplo, eles têm que estar bem aplanadas, né? E vocês viram uma maquinazinha, o pessoal menino lá, eles estão alinhando para ficar bem reto. E ele usa aí o artifício da trigonometria dentro do teodolito para poder você desenvolver aí, tá bom? Quem for fazer edificações, quem for fazer engenharia, você vai desenvolver numa boa isso aí. Ó, agora, aula de hoje. Isso aqui tudo a gente comentou na aula passada e na aula de hoje a gente vai pegar essa informação e vai usar a tabela trigonométrica. Como é que eu vou aplicar a tabela nisso? No lugar de alfa, de beta, se tiver outro ângulo que seja, eu vou substituir por 30, por 45 ou por 60, que são chamados ângulos notáveis. Ou seja, é os ângulos que em alguns vestibulares, por exemplo, SSA1, Sistema Seriado de Avaliação do primeiro ano, você que o ano que vem vai fazer isso, essa prova, essa avaliação,
é preciso você ir para a avaliação sabendo, tá bom? É necessário esses 3 ângulos do seno e do cosseno. Então, a gente está sabendo. No 9º ano também, e algumas vezes, as escolas técnicas, ela coloca a informação lá para você, seno de 30 é 1/2, é 0,5 ela bota, e às vezes ela não coloca. Então, é bom a gente saber para poder desenvolver, você que vai fazer já a avaliação já mês que vem. Bom, eu tenho aí uma tabela trigonométrica, e essa tabela em si, a gente vai tentar entender ela, tá bom? Como é que vai montar ela direitinho. Primeiro eu vou focar bem para vocês que tem aí seno de 30, 45 e 60, tem um cosseno também de 30, 45 e 60 e também tem a tangente. Foca aqui na TV para mim, por favor. A gente vai observar que a gente vai entender assim, ó, se eu tenho seno, na tua mente, para ficar melhor, se quiser pegar o papel agora e a caneta, quem está em casa, faça esse esquema dessa tabela, e vocês observam que você vai botar assim, ó, no 30, 45, 60. Você pode botar assim, 1, 2, 3, no seno, em cima, e embaixo, 3, 2, 1. Pode anotar aí direitinho, bem devagarzinho, certo? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Aí você vai pegar o número 2 e colocar no denominador de todo mundo, ó. 2 embaixo em todo mundo, ó. Observa aqui, ó. 2 embaixo de todo mundo. E você vai colocar raiz onde não tem 1. Ó, aqui não tem 1, não tem 1, não tem 1 e não tem 1. Ricardinho, por que não bota no 1? Porque a raiz de 1 é 1. Se quiser botar, você bota, mas a raiz de 1 já é o próprio número 1. Aí, ó, a tangente, ela é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Eu estou fazendo isso porque a gente vai fazer uma musiquinha aí para você memorizar essa tabela, tá bom? Que é importante para o ensino médio, você vai precisar ir bem dessa tabela. Então, a musiquinha que eu vou colocar para vocês é essa daqui, ó. Coloca naquela outra tela, por gentileza. Eu e os meninos aqui, para a gente ver se consegue desenvolver. Ó, se a gente vai falar o seguinte, eu disse a vocês que era 1, 2, 3, aí você já bota 3, 2, 1, 2 embaixo e todo mundo, e raiz onde não tem 1. Toque ali na sua tangente, vem, 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 vem. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3, demorou? Isso é a linguagem que eu estou tentando usar para aproximar vocês. Então agora vamos lá, bem devagarzinho, vou falar pausadamente para vocês entenderem. Depois a gente canta a música, tá bom? Então vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo e todo mundo, e raiz onde não tem 1. Toque ali na sua tangente, vem, 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 vem. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3, demorou? E você está preenchendo tudo isso, tá bom? Então observa aí que você vai ter que saber essa tabela, essa é uma das maneiras, existem outras músicas para você memorizar, tem a de Natal que é 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E aí você vai desenvolvendo, você pode pesquisar aí no YouTube, tem vários tipos de músicas que você vai desenvolver. Mas nesse caso aqui, que a gente vai começar a fazer aqui o rapzinho, a gente vai perceber que eu quero que fique na sua mente para poder, na hora de você fazer o exercício daqui a pouquinho, já ficar mais fácil. E na outra aula que a gente vai treinar muito o exercício sobre isso. Hoje a gente está aprendendo a desenvolver. Então vai fazer assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo e todo mundo, e raiz onde não tem 1. Toque ali na sua tangente, vem, 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 vem. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3, demorou? Isso. Então, tira o print aí, foca nessa letra que a gente vai precisar nessas questões. Olha o print aí, ó. Isso, um print massa. A respeito disso aí, você vai desenvolver numa boa. Mas bora lá continuar, né? Já sabendo essa tabela, a gente vai tentar pensar assim, e agora? Eu faço o que com essa tabela? A gente vai substituir o alfa, o beta, por alguns valores. Existem algumas maneiras de justificar demonstrações matemáticas, mas na aula de hoje a gente está usando essas informações para poder colocar lá, tá bom? Por isso que a gente não vai fazer demonstração nenhuma, é só usar os resultados da tabela que nem faz no vestibulares, tá bom? Não esqueça que tem as avaliações para se inscrever, aí do SAEP, do SAEB também, e da Escola Técnica Estadual de Pernambuco, o ETE, que está aberta as inscrições. Observa bem que eu tenho aí um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, eu tenho um valor X, que eu não sei quem é, e tem um 30, um lado 30, de A até C tem 30, e tem um ângulo 30. Aí eu quero que vocês pensem um pouquinho comigo. Pensa aí um pouquinho. O X
ele está à frente do ângulo 30, então o nome dele vai ser cateto oposto. Pensa comigo aí, vai rabiscando aí. O x está à frente de 30 graus, então vai ser cateto oposto. O número 30, que é o lado AC, está ao lado do ângulo 30. Se está ao lado, é cateto adjacente. Adjacente, ao lado, você vai perceber isso aí. Então, como é que a gente desenvolve isso aí? Ó, cateto oposto, eu sei que é o x, e eu tenho aí, por exemplo, o adjacente, que é o 30 em si. Então, eu tenho o oposto e tenho o adjacente. Qual é a relação trigonométrica que eu uso quando eu tenho cateto oposto sobre adjacente? Eu tenho aí a relação trigonométrica que a gente chama de tangente. A tangente é a relação cateto oposto pelo cateto adjacente. Observa bem aí na tela, ó, cateto oposto pelo adjacente. Coloca naquela tela que divide eu e os alunos aqui, eu e o slide, para a gente desenvolver aqui. Ó. Observa que a tangente, eu já identifico quem é que vai trabalhar a respeito disso. A tangente vai ser cateto oposto pelo adjacente. Eu botei a tabelazinha lá em cima e a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Aí você vai colocar a relação trigonométrica. Tangente de 30 é x sobre 30. Ó, no lugar de tangente de 30, você vai substituir por raiz de 3 sobre 3. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 3 igual a x sobre 30. E você vai fazer o que eu chamo de meio pelos extremos. Trigonometria, né? A parte de trigonometria. Aí, eu vou fazer a proporção. Meio pelos extremos, ó. 3 vezes x vai ser 3x. E 30 vezes raiz de 3 dá 30 raiz de 3. E aí, eu vou dividir 30 raiz de 3 por 3, que vai dar 10 raiz de 3. Então, esse valor de x específico equivale a 10 raiz de 3. Então, x é igual a 10 raiz de 3. Lembra disso aí, tá bom? Outro exemplo. Eu tenho agora o x, além do x eu tenho um y. E agora, Ricardinho? Misericórdia. Aí eu quero que vocês pensem um pouquinho, uma maneira também mais simples de desenvolver isso. Se eu tiver um triângulo e eu tiver 30 graus, por exemplo, aqui, 30 graus, e eu tiver 90 graus aqui, automaticamente, esse ângulo de cima, ele é quanto? Você sabe? Tem um assunto que a gente estudou em ângulos, que a gente chama de a soma dos ângulos internos de um triângulo, que a soma sempre vai dar igual a 180 graus. Então, se eu tenho 90 e aqui eu tenho 30, se eu somar 90 com 30, vai dar 120. E para chegar em 180, esse ângulo de cima, automaticamente, ele é igual a 60 graus. Isso pode nos ajudar bastante a fazer o cálculo, tá? Porque eu vou descobrir quem é os outros ângulos em si. Se eu for interpretar a tabela de que a gente fez lá, desenvolvendo, e jogar aqui na informação, com 30 e 60, já percebeu que era 30, já disse a vocês que aqui era 60, e aqui é o valor desconhecido. Ó. Aí pensa comigo a dica que eu vou dar agora para vocês, tá bom? Toda vez que o triângulo tiver 90, 60 e 30, se a pergunta for esse daqui, esse lado, a hipotenusa em si, em relação a esse aqui, ó, a esse ângulo, você vai sempre descobrir de cabeça, você vai conseguir desenvolver numa boa. Porque isso aqui vai ser uma medida e essa aqui, o oposto, vai ser a metade desse. Olha a dica, se liga nisso. Esse daqui é a metade desse. Toda vez que for 30, 60 e 90. Sempre aqui é a metade desse. E aí você nem precisa fazer aquele cálculo de meio pelos extremos que a gente fez agora há pouco. Embora é bom que vocês aprendam bem esse cálculo. Na outra aula a gente vai fazer bastante com problemas, interpretação de problemas do dia a dia, do cotidiano. Mas aqui é uma dica para fazer rápido. A hipotenusa é um valor e o oposto a esse ângulo é sempre a metade desse valor. É uma dica, tá bom? Isso quando o ângulo for igual a 30, tá bom? Relação de 30. Por que, Ricardinho, é isso? Porque o seno de 30 é 1 sobre 2 e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, ou seja, a gente vai desenvolver aí o valor sobre 2. Aí com isso, se eu pegar o de 60 aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, ó, raiz de 3 sobre 2, ó, x, o valor de x, raiz de 3 sobre 2, porque o seno de 60 equivale a esse, tá bom? Então não esquece disso, ó, só essas relações, são dicas, tá bom? Isso está na própria tabela, porque um é 1 sobre 2, o outro é raiz de 3 sobre 2, então já está na tabela em si, é só para vocês memorizar, tá bom? Quando for 30, 60 e aí 90 graus. E aí, quando vocês têm essa tabela para você interpretar, fica mais rápido de resolver numa questão. É uma maneira mais objetiva de desenvolver. Embora sempre façam os cálculos, eu peço isso a vocês, que
tiver tempo, faça uns cálculos para provar e bater lá certinho lá o gabarito específico, tá bom? É só quando for uma prova de concurso vocês desenvolverem uma boa. Mas se for agora, em vez de 30, 45 e 60, os ângulos for 45, 45. A gente chama de triângulo isósceles, retângulo isósceles. Retângulo porque tem 90 graus, isósceles porque tem dois ângulos iguais e um diferente, e também tem dois lados iguais e um diferente. Como é que eu descubro, Ricardinho? Como é que eu vou saber esses valores, eu sabendo esse? Digamos que aqui é x, esse de cima, a hipotenusa é x, esse aqui equivale a x. Quem vai ser esse e quem vai ser esse? Como é que eu vou descobrir? E aí você vai ter uma outra relação. Pensa comigo aqui, se eu tiver essa mesma situação, ó, eu tenho aqui, ó, x, y e 50 e si, para poder desenvolver, mas aí não é o 45 não, aí tem que usar aquela relação anterior que a gente fez, né? A relação anterior, a gente sabe que vai pegar, ó, aqui sendo 30, aqui tem uma medida, aqui tem a medida que é a metade, lembra? E aqui é a medida sobre raiz de 3, né? Raiz de 3 sobre 2. Vamos desenvolver isso aí. Como é que eu faço? Se aqui é 50, aqui é a metade, que é 25, e aqui vai ser quanto? O Ricardinho tem aquela relação, que é o valor raiz de 3 sobre 2. Então, 50, raiz de 3 sobre 2, 50 vezes... 50 dividido por 2, 25, raiz de 3, que é a resposta. Então, se você sabe esse aqui, você consegue descobrir esse e automaticamente descobre esse. Se aqui é 50, aqui é a metade, e aqui é esse valor, que é a metade, e bota a raiz de 3 do lado. Isso é com a referência de 30, 45 e 60, tá bom? Você pode também observar aí que na tabela existe essa relação, ó. Você observa aí que está, ó, um lado, o outro é um meio, que ou seja, se eu fizer meio por extremo vai dar o dobro do valor e vai desenvolver numa boa. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui antes de a gente se despedir, que eu quero mostrar essa parte que tem dois ângulos iguais. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, é essa daí. Se a gente tem esse valor aqui, então eu quero descobrir esse e esse, qual é a relação que a gente usa? Queria que vocês pensassem um pouquinho a respeito disso aqui. Digamos que aqui é 10. Qual vai ser o valor daqui e vai ser o valor daqui? De seno e de cosseno. Se a gente fizer a relação trigonométrica, o seno, cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno, cateto oposto, cateto adjacente pela hipotenusa. Quais seriam os valores correspondentes? A primeira coisa que você tem que saber é que os valores são iguais. Por quê? Porque esse lado aqui, ele é igual a esse outro, porque são lados congruentes, porque os ângulos também são congruentes. Tá bom, meus amores? Então, anotem, pensem direitinho, coloquem lá no YouTube. Eu quero ver lá os comentários de vocês a respeito desse tópico, porque a gente vai treinar, fazer exercício bastante sobre esse tema na próxima aula. Também vou separar aí uma lista de aulas a respeito de porcentagem, razão, proporção, regra de 3, temas que sempre caem nessa prova do ETE, sempre caem no SAEP, também no SAEB, que são avaliações que vocês vão fazer aí durante esse mês, para deixar separadinho para chegar aí na sua escola, tá bom? Para vocês assistirem com muita calma e anotar e pegar as dicas para poder se dar bem. Cheiro, meus amores. Professora Tânia, fala com meus queridos alunos, se despedindo aí deles. Tchau, turma. Esse é um assunto assim que a gente tem que prestar atenção, anotar tudo e exercitar. Tchau. Tchau, tchau, meus amores. Até as cenas do próximo capítulo. Minha querida aqui, ó, Késiazinha, obrigado por tudo. Que Deus os abençoe. E vocês, meus amores, quer sucesso com vocês. Ó, tchau. Valeu!